Pegue a sua Bíblia, se coloca de pé. O tema da palavra hoje é o poder de uma estratégia em Cristo. Poder de uma estratégia em Cristo. Abra sua Bíblia comigo no livro de Lucas, capítulo de número 8. Versículo de número 43. Lucas 8, 43. Certa mulher que havia 12 anos e vinha sofrendo de uma hemorragia e que havia gastado todos os seus bens com os médicos, sem que ninguém a pudesse curar, veio por detrás de Jesus e tocou na borda da capa dele, e logo a hemorragia dela estancou. Mas Jesus perguntou: quem me tocou? Como todos negassem, Pedro disse: mestre, a multidão te rodeia e te aperta. Mas Jesus insistiu: alguém me tocou, porque senti que de mim saiu o poder. A mulher, vendo que não podia passar despercebida, aproximou-se trêmula e, prostrando-se diante de Jesus, declarou à vista de todo o povo o motivo por que havia tocado nele e como imediatamente tinha sido curada. Então Jesus lhe disse: filha, a sua fé te salvou, vá em paz. Pai, nós te damos graças por esta palavra. Queremos esta noite poder tocar em ti, Senhor. Para isso, Pai, por favor, fica à vontade em nosso meio com teu Espírito. Jesus, passeia nesse lugar hoje de maneira que nós possamos sentir a tua presença, ver o teu agir, ver o teu mover, que o Senhor possa, Pai, falar aos nossos corações através da tua palavra, que ela venha, ó Pai, com propósito e objetivo hoje, que encontre guarita em nossos corações, e antes de voltar para ti, ela cumpra o propósito na qual foi enviada. Por isso, fica à vontade, Espírito de Deus, toma teu lugar de quem ministra, de quem ensina, de quem revela, de quem fala. Fala conosco face a face, fala conosco de maneira que nós não tenhamos dúvida de que é o Senhor falando para conosco. Senhor, enche-nos nessa noite de convicção daquilo que estamos vivendo, de maneira que nós não possamos esconder e que todos possam ver e perceber o teu mover em nós. Ah, Espírito Santo, que nada além de ti tenha liberdade nesse lugar, que eu não fale de mim mesmo e que só o Senhor possa ministrar a partir de agora. Em nome do Senhor Jesus Cristo é que nós oramos. Amém e amém. Pode tomar o seu assento. O texto em questão começa falando de uma mulher. Para entender esse texto, eu preciso de voltar um pouquinho no contexto. Jesus acabara de vir de uma região chamada Gadara. Diga comigo, Gadara. Jesus estava em uma região onde vivia os gadarenos ou gesarenos, eu não sei como está na sua tradução. Essa região era uma região de pessoas que haviam decidido que elas não viveriam no mesmo lugar que os judeus, na região que os judeus. Afinal de contas, elas não queriam viver o ritual do judaísmo, elas não queriam viver os princípios do judaísmo, elas não queriam viver as ideias ou ideologias do judaísmo. E de repente elas mudavam para Gadara, que Gadara significa, vem de Gadar, que é fronteiras,
Gadara significa fronteiras geracionais, são os lugares que nós geracionamos. Aliás, diga-se de passagem, não fica triste comigo, todo mundo aqui tem uma gadarinha dentro do teu coração. Um lugar que ele está dizendo: aqui ninguém mexe, aqui ninguém toca, aqui ninguém entra, aqui ninguém tem nada a ver com isso, aqui é eu comigo mesmo, nem Deus entra. E todo mundo tem uma fronteira aí geracional no seu coração que ele não quer deixar Jesus mexer. Quando Jesus chega em Gadara, tinha um rapaz endemoniado que ele carregava legiões de demônios. E ele gostava de viver no meio dos lixos e dos sepulcros. Ele gostava de viver no meio de mortos e de lixo. Quem muito caminha com quem tem podridão e anda com quem não está sonhando mais, provavelmente tem uma Gadara que precisa rever. E é interessante porque aqui ele está com naquela território, o demônio reclama com ele e fala: me manda embora. Ele vai mandar ele para os porcos. Os demônios vão entrar nos porcos, os porcos vão pular de um penhasco e ali vão ficar aqueles espíritos. Percebe que os demônios perguntam: o que você está fazendo aqui? Porque tem territórios que nós não entregamos, que Jesus não pode agir. Se você não entregou sua família, Jesus não pode agir. Se você não entregou os seus negócios, Jesus não pode agir. Se você não entregou seu casamento, Jesus não pode agir. Jesus só pode agir naqueles lugares que você entregou para que Ele possa agir. Os criadores de porcos, os homens que cuidavam dos porcos, vão sair até Jesus, vão falar: por favor, sai daqui do nosso território e vai embora. Embora Jesus vai deixar ali um jovem liberto, que esse jovem vai evangelizar 10 cidades, que era a região chamada Decápolis. E Jesus sai, aquele território continua com os demônios. Agora Jesus sai de um lado da Galileia, do mar da Galileia, e vai para o outro lado. Quando Jesus chega, as multidões afluíram onde Jesus estava. No meio daquela multidão chegou um homem chamado Jairo. Diga comigo, Jairo. Que você já conhece muito bem a história. Estava com uma filha em casa doente, moribunda, já partindo para a morte, e ele vai até Jesus. Ele passa por cima da sua religiosidade, ele passa por cima dos seus achismos, ele prostra, ele adora Jesus, ele pede Jesus: vão lá em casa. A Bíblia diz que Jesus vai, eles seguiam Jesus. Mas agora no meio do caminho entra uma mulher, e chega no texto que nós acabamos de ler agora, entra uma mulher, e essa mulher, ela estava com uma hemorragia. Ela estava sofrendo há 12 anos. Ela estava há 12 anos passando por situações que a constrangiam, que deixava mal, que deixava ela para baixo. Eram 12 anos tentando e não encontrando a rota do sucesso. Era 12 anos tentando e perdendo tudo, porque a Bíblia diz que ela tentara com todos os médicos e gastara tudo que tinha. Quando você não tiver mais força, quando você não tiver mais condição, quando você não tiver mais capacidade, é essa hora que Jesus se apresenta para você. Jesus não chegou lá no tempo errado, Jesus não chegou na hora errada, Jesus chegou naquela hora, no dia certo, na hora certa, no momento certo. Porque se aquela mulher ainda tivesse alguma outra expectativa, em alguma outra área, ela ainda ia tentar. Mas quando ela não tinha mais expectativas, nem força humana, nem condição física, nem condição psicológica, nessa hora Jesus chega.
A palavra hoje é para você que está aqui, querido, e está passando uma guerra. Você está atribulado, você já tentou de tudo, você já fez de tudo um pouco e não deu certo, mas agora as suas forças já esvaíram, elas já se foram, os seus recursos já se foram, e você entrou aqui hoje dizendo: eu já não consigo mais. Então quero te dizer que Jesus está aqui hoje por sua causa, porque você não tem mais expectativa natural, e Ele vai entrar agora com uma ação sobrenatural para fazer um milagre acontecer na sua vida. Se você está entendendo, pelo amor de Deus, reaja como quem está entendendo e diga aleluia, porque Jesus não vai perder tempo com quem não está esperando nele. Tem coisas que ainda não aconteceram no seu coração, na sua vida, porque o seu coração está dividido. Tem coisas que ainda não aconteceram porque o seu coração tem expectativa humana, tem expectativa no médico, tem expectativa em pastor, tem expectativa em placa, tem expectativa em igreja, e ele está querendo dizer: eu sou mais do que médico, eu sou mais do que placa, eu sou mais do que pastor, eu sou mais do que igreja, eu sou o que sou, eu sou aquele que era, eu sou aquele que é, eu sou aquele que há de vir, eu sou o Todo-Poderoso. Eu tenho a resposta para você, porque Jesus, Ele tem toda a resposta que nós precisamos. O tempo do meu sofrimento, o tempo da minha crise, o tempo da minha derrota está conectado ao tempo das minhas expectativas erradas. A Bíblia diz que Jesus tinha um amigo chamado Lázaro. E alguém chegou para Jesus um dia e disse: ei Jesus, Lázaro está doente. E eu te pergunto, por que Jesus não correu naquela hora e foi lá? Porque lá existia expectativa nos médicos, existia expectativa nos medicamentos, existia expectativa nas coisas. Aí o texto diz que Lázaro morreu. Por que Jesus não correu lá no primeiro dia e ressuscitou Lázaro? Porque na tradição judaica existe uma crença, guarde isso, tradição judaica, não é Bíblia, não está na Bíblia. Existe uma tradição judaica que diz que alguém morrendo, a sua alma ainda fica por 72 horas próxima ao corpo, podendo voltar a qualquer momento. Se Jesus fosse ressuscitar Lázaro no primeiro dia, iriam dizer: não falamos para vocês que a alma está próxima ao corpo? Se Jesus fosse no segundo dia, a mesma coisa. Se Jesus fosse no terceiro, a mesma coisa. Então Jesus chega no quarto dia, a ponto que as irmãs de Lázaro vão dizer: Jesus, agora já não tem jeito mais, o corpo já fede. Agora não tem jeito mais. Quem aqui quer viver um milagre? Milagre precisa de duas etapas. Uma que você faz crendo no que você não está vendo, para que Ele faça o que você não está vendo acontecer diante dos seus olhos. Jesus chega lá e Jesus podia falar assim: caverna, se abra. Podia ou não podia? Podia, Ele era Deus. Ele, olhe para mim todo mundo, eu vou estralar os meus dedos e a pedra vai rolar. Ele podia fazer daquilo uma coisa fantástica, mas Jesus fala: tirem a pedra. E a Bíblia diz que 2 homens vão rolar pedra. E eu quero lhe perguntar: quem eram os 2 homens? A pedra era pesada, filho. Não era fácil rolar aquela pedra. A sua parte no milagre não vai ser fácil. Você vai ter que rolar a pedra. Imagine quando abriu aquela caverna, o cheiro que saiu de lá de dentro, o mau cheiro, aquele cheiro de um corpo já entrando em um processo de decomposição, os órgãos já querendo estourar. Imagine o mau cheiro saindo. Aqueles homens foram os primeiros a carregar o peso
e os primeiros a sentir o mau cheiro, mas também foram os primeiros a ver Lázaro saindo com vida daquela caverna. Se você não fizer a sua parte, o milagre não vai acontecer. É preciso que eu tenha uma estratégia para fazer um milagre. É preciso que eu mentalize esse milagre. É preciso que eu pense nesse milagre. Vamos pensar que essa mulher, ela estava 12 anos sofrendo, 12 anos vivendo desilusão, 12 anos, a história dela era a mesma, está igual de alguns aqui, irmão. Começa ano, termina ano. Era 2010, agora estamos em 2025 e a historinha é a mesma. Ó vida, ó céus, a minha casa, o meu casamento, os meus filhos, nada dá certo. Ó vida, ó céus. Ei, irmão, esse relatório vai mudar quando a sua estratégia também mudar, porque o dia que aquela mulher falou, agora eu descobri, o negócio não é mais o dinheiro que eu tenho, não são os bens que eu tenho, não são os médicos, mas tem um homem estranho passando por aí, tem um homem diferente passando por aí. Esse homem se chama Jesus. Disse que agora ele expulsou o demônio de um rapaz ali em Gadara, aonde ninguém queria, e ele ainda foi lá e fez alguma coisa. Se lá ninguém queria, ele fez. Imagine aqui, eu querendo que ele faça alguma coisa, pois eu vou até onde ele está, eu vou chegar até ele, e se eu chegar até ele, olha essa mulher falando com ela mesma. Se você quiser ver aonde essa mulher falou com ela mesma, Mateus capítulo 9, verso 20 adiante, e a mulher dizia consigo mesma: tão somente se eu tocar na orla das vestes de Jesus, eu serei curada. Tão somente, eu não preciso que ele toque em mim, eu não preciso que ele me veja, eu não preciso que ninguém entenda que eu estou com ele, é só eu tocar nele, e se eu tocar, eu vou ser curada. Só que agora, querido, quando ela chega, ela tinha uma estratégia, diga comigo, uma estratégia em Cristo. Querido, coloque a sua estratégia em Cristo, tire a sua estratégia do homem. Tire a sua estratégia das coisas naturais. Tire a sua estratégia do mercado financeiro. Tire a sua estratégia de um negócio, de um homem ser o seu sócio. Tire a estratégia da sua cura do médico. Tire a estratégia do seu sucesso contando com alguém e coloca Cristo no lugar disso. E eu quero lhe dizer que se a sua estratégia estiver em Cristo, ela não vai falhar, porque Cristo não falha. Homens falham, médicos falham, medicina falha, mas Jesus não falha. Ele nunca falhou e ele não vai falhar. Se Jesus fizer, querido, não há homem, não há ninguém que possa dizer que não vai acontecer. Aquela mulher falou: então se eu chegar lá, então somente eu tocar na orla da sua veste, eu serei curada. Só que quando ela chega lá, querido, tinha uma multidão. Talvez ela não imaginasse que aquela multidão estaria ali. Agora, ela sendo uma mulher com fluxo de sangue, ela era uma mulher considerada impura. Pela lei, ela não podia tocar em ninguém, encostar em ninguém, e ninguém podia encostar nela. Pela lei, ela não podia tocar em Jesus. Pela lei, ela não podia estar no meio daquelas pessoas. Pela lei, ela não podia. Mas eu quero te dizer que pela lei não tem jeito para você, mas pela graça você tem solução. Pela lei não tem resposta, mas pela graça sim. Pela lei não tem direito, mas pela graça você tem todo o direito. A graça te alcançou e está lhe dando e vai lhe dar o que você não merece, porque graça é um favor que nós não merecemos. Hoje Jesus vai fazer favor que nós não merecemos. Você pode dar um aplauso a Jesus e tomar posse disso? Hoje Ele vai fazer um milagre em nossa vida, não é porque nós merecemos, mas é porque nós acreditamos. Quando aquela mulher chega, ela vê aquela multidão. Qual é a multidão que está entre você e Cristo?
qual é o obstáculo entre você e Cristo? O apóstolo Paulo vai dizer que nada poderá nos separar do amor que está em Cristo Jesus. Nem as coisas de agora, nem as coisas que estão por vir, nem as coisas das profundezas e nem coisas da altura. Não é fome, nem nudez, nem perigo, nem espada, nem anjos, nem principados, nem vida, nem morte, nada poderá nos separar do amor que está em Cristo Jesus. A única coisa que poderia e pode nos separar de Jesus se chama pecado. Isaías, capítulo 59, versículo 1 e 2, não estão tapados os meus ouvidos, que não posso ouvir sua oração, e nem colhidos os meus braços, para que não possa te salvar. Mas a sua iniquidade, o teu pecado, sua mão está suja de iniquidade, e os seus pecados encobrem o rosto. Então a única coisa que separa o homem de Deus é o pecado. Glória a Deus por 1 João, capítulo 1, versículo 9, que diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar de todos os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Ou seja, nada pode nos separar. A única coisa que podia nos separar de Deus, Jesus venceu na cruz. Repita comigo: nada pode me separar de Cristo Jesus. Então, querido, eu não sei, tem coisa que você tem que remover. Não está na Bíblia, mas eu estou imaginando, estou conjecturando o texto. Que a mulher chegou, que é um monte de gente, Jesus lá no meio. Ela disse: se eu cortar aqui, eu chego lá. Eu imagino algum miserável falando com ela: sai daqui, mulher, que tu é impura. Eu imagino alguém dizendo: essa mulher impura não pode encostar em nós. E ela dizendo: eu não quero vocês, eu quero Ele. Quando você vier para a igreja, não para olhar para ninguém, mas para olhar para Cristo, você vai voltar para casa com o resultado que você nunca voltou. Presta atenção nisso, querido. Hebreus 12:2 diz que nós devemos olhar, e olhar firmemente. Não é só olhar, é olhar firmemente. Todo dia tem uma coisa querendo te iludir, tem uma voz querendo te tirar do propósito. Todo dia vai ter uma voz, querido. A voz da sua carne, a voz do pecado, a voz do inferno, a voz da fofoca, a voz da conversa fiada, a voz do diabo. Todo dia vai ter uma voz querendo que você tire o olhar dele. Mas se você firmar, você vai chegar lá. Aprenda com essa mulher. Ela focou em Cristo, porque a estratégia dela estava em Cristo. Quem vai buscar Cristo olhando para outro lado, não consegue chegar lá. Mas quando a gente olha para Cristo, querido, aprenda isso. Até andar sobre as águas, a gente anda quando a gente está focado em Cristo. Então, a palavra hoje para você é essa: coloque a sua estratégia, a sua expectativa em Cristo, e você vai começar a viver do sobrenatural. Se você está entendendo, pelo amor de Deus, reaja como quem está entendendo. Ela tinha uma decisão. A estratégia dela, o foco dela era Cristo. Irmão, você tem dúvida que Ele está aqui agora? Eu não tenho. Mas tem hora que a gente entra, aí a gente está olhando para o irmão. Como é que o irmão está hoje? E me importa como é que o irmão está hoje? Não vai mudar minha vida. A gente olha e foi algo que aconteceu comigo na entrada da igreja, e eu fiquei triste porque você estava olhando para homem. Não, mas foi aquela ação que aconteceu. Fulano olhou para mim de cara feia. Tem gente perdendo a bênção, irmão, porque está olhando para homens. Está olhando para pessoas. Está olhando para as coisas. Ele se encanta mais com estrutura do que com essência.
Tome cuidado, para que você não viva uma ilusão de estrutura, mas nunca conheça a essência. Outro dia eu disse isso aqui. Hoje vou falar pela Viver e Crer. Eu fico olhando as pessoas e elas chegam aqui e elas, nossa, a luz, o projetor, nosso púlpito, nossa igreja, a fumaça, o sonzinho, tem musiquinha de fundo. Você só conhece a estrutura. Eu estava aqui recordando a essência. A gente tinha uns microfones tão ruins, tão ruins. Quando você ia pregar, encostava na boca, dava choque. Começava a chover, chovia mais dentro da igreja do que lá fora. Você está achando o som ruim? Ah, meu irmão, você não está entendendo. Era uma chieira só. Quando não era da caixa, era do cabo. Quando arrumava o cabo, a caixa chiava. Quando arrumava a caixa, o cabo chiava. Mas não deixava de chiar. Mas mesmo assim, eu vi uma geração que subia no monte. Não era esse monte bonitinho igual está ali hoje, não. Rapava a cabeça, passava horas, madrugadas. Todos os levitas, quantos? Chegavam no mínimo 45 minutos antes para orar. O certo era 1 hora. A Belinda está falando que ela era de lá, o Podô. 1 hora para orar. Não era para ensaiar, não era para ficar arrumando cabelinho, não. Era para orar. Se quisesse arrumar cabelo, chegava 1h30 antes. Sem estrutura nenhuma. Um louvorzinho muito fraco de técnica. Mas que no meio do culto tinha gente sendo curada. O demônio gritava. Eu me lembro um dia no culto lá, rolando, todo mundo, o menininho tocando lá, na época era o André, eu acho. Nada com nada, ele só sabia 3 posições. Não é esse André não, viu? Nem quer. O Michael só sabia o ritmo de bateria, irmão. Se mudasse, se olhasse para eles, esse carro nervoso parava. Mas eu olhei para o canto da igreja assim, a senhora vomitando uma bola. Era um câncer. Ela colocou para fora no meio daquele louvor. Tome cuidado para você não viver iludido com uma estrutura e nunca conhecer uma essência. É muito maior do que você está vendo. Então coloque o teu olhar no lugar certo, que você não vai voltar para casa frustrado. Aquela mulher, ela agachou e disse: o meu alvo é lá. Ah, imunda, sai daqui. Ah, imunda, foge daqui. Ela disse: o meu foco é Cristo. Ah, nós não queremos você aqui. Ela disse: não tem problema, o meu foco é Cristo. Porque tão somente se eu chegar lá e se eu tocar na orla da veste dele, esse dia eu serei curada. E ela foi vencendo as multidões. Ela foi olhando em Cristo e ela chegou em Cristo. Quando ela toca em Cristo, querida, ah, meu Deus, Cristo dá uma parada. Imagine isso, uma multidão caminhando, apertando. Você tinha que ver essa cena. Deus me deu a oportunidade de ver essa cena. Jesus era o grande rabino da época. Alguns anos atrás em Jerusalém, tem um dia, nessa festa que a gente vai estar lá agora, que é o dia do sacerdote. É o dia do Rabi Rabone, o grande sacerdote. O muro fica assim o dia todo, assim, ó, de meia-noite até meia-noite do outro dia. Fica assim que você não consegue chegar no local do muro. As ruas enchem. Teve um dia que nós subimos para uma parte da cidade que dava para ver o muro por cima. Uma multidão de gente. E de repente, irmão, eis que de repente vem 3 carros pretos, tipo de você vê das autoridades, pessoal abrindo caminho para aqueles carros passar. Um carro na frente com seguranças, um carro atrás com seguranças. Seguranças desceram e de repente abriram a porta daquele carro que estava o Rabi Rabone de hoje deles.
E o homem saiu, irmão, não dava para ver o rosto dele. Ele com um talite enorme cobrindo todo o corpo. Ele só ia até o muro. Eles começaram a abrir caminho. Eu vi isso, pais pegando crianças e lançando elas sobre ele, para que o menino tocasse no Rabi Rabone, para que a criança chegasse nele. E eu comecei a imaginar aquele dia para aquela mulher chegar ali. Ela teve que ter uma estratégia, mas em todo tempo a estratégia dela esteve em Cristo, porque se a sua estratégia estiver em Cristo, você vai chegar lá e você vai experimentar um milagre sobrenatural em Cristo. E Ele está aqui essa noite. Se você quiser, crie a sua estratégia para tocar nele. Existe alguém que me ama. Eu já sofri demais, eu sei, mas ouvi. Cante se você sabe, cante. Alguém que me ama, que me ama. Se eu apenas te tocar, eu sei, serei curado. Quem precisa de cura aí? Tem alguém que precisa de cura? Ele está aqui agora. Se eu apenas Quem é que precisa de milagre? Ele está aqui agora. eu sei, serei sarado. O tempo da sua guerra está conectado à decisão de onde você foca. Porque aonde você foca, expande. Para de focar no momento. Você está focando no problema, e o problema está expandindo. Tira o teu foco do problema e coloca o teu foco em Cristo. Ah, apóstolo, eu não estou vendo ele, mas ele está te vendo, irmão. Quantos cultos nós chegamos que nós ouvimos isso? Ah, irmã, a presença de Deus está aqui. Eu sei que ela está aqui. Agora eu quero te perguntar se você está. Porque o segredo está mais em você se fazer presente para Ele, porque Ele já está. Ele não é homem para que minta. Ele disse: onde tiver 2 ou 3 por causa do meu nome, eu vou estar lá. Então agora quem tem que decidir é você, como aquela mulher. Eu vou me fazer presente. A Bíblia diz, querido, que ela toca. E quando ela toca, Jesus para. Porque, escute isso, tocar, tinha muita gente tocando, mas não tinha propósito. Jesus para, todo mundo para. Jesus falou: alguém tocou em mim. Todo mundo ficou em silêncio. O Pedro, muito boca dura, vai falar assim: Jesus, por favor, a galera está quase jogando a gente no chão. Você não está entendendo não? Olha aí, você já andou no meio de uma multidão? Já. Ei, Jesus, deixa eu te falar, a galera está quase jogando a gente no chão. Eu me lembro uma manifestação que eu fui em São Paulo, na Paulista, estava muito cheio. Eu, Marco Antônio, o Edson, o pessoal, nós entramos no meio de uma multidão, que eu falei assim: olha que legal, você não precisa de ir, a multidão te empurra. Mano, você não precisava fazer nada, eles iam te levando. Mas ali Deus falou uma coisa comigo: tome cuidado, porque quando a multidão te conduzir, ela te leva para onde ela quer. Não seja conduzido pela multidão, mas seja um entre a multidão. Porque se a multidão te conduzir, você é mais um na multidão. Mas se você não for conduzido pela multidão, você será um entre a multidão. E aquela mulher foi uma entre a multidão. Porque ela não permitiu que a multidão a conduzisse. Ela conduziu ela até o propósito. Para de ser conduzido por problemas e começa a ser conduzido por Cristo. Para de ser conduzido por momentos e começa a ser conduzido pelo teu relacionamento com Cristo.
Para de ser conduzido por crises e comece a andar com o autor da vida, que muda crises e escreve histórias. Porque Deus pode pegar a sua crise e fazer dela o melhor momento da tua vida. Jesus pode pegar o teu momento difícil e fazer o maior testemunho da sua vida. Só para título de informação, a história começa como uma mulher enferma e termina com a boca de Cristo falando: filha. Só um que entendeu. Vou repetir de novo. A história da mulher começa dizendo uma mulher enferma e termina com a boca de Cristo dizendo: você é minha filha. Ei, eu não sei, querido, o que a circunstância está dizendo, mas se você focar em Cristo, Cristo vai dar um nome novo para a sua história. E o que era só uma mulher enferma, agora é a primeira mulher chamada por filha na Bíblia, pela boca de Cristo. Você está entendendo alguma coisa? Se está, reaja, pelo amor de Deus. Não sei como é que começou, mas eu sei como pode terminar. Hoje nós perdemos uma discípula. Para ela não tem jeito mais. Mas se você está de pé, ainda tem. Quem disse que a história acabou se ele ainda não disse que é o fim? Quem disse que a história acabou se Jesus ainda não determinou que é o fim? Qual é a multidão entre você e Cristo? Vença. O que Deus vai fazer na tua vida, você não vai conseguir esconder. Alguém tocou em mim. Todo mundo em silêncio. A mulher trêmula disse: eu não posso me esconder. Não vai ter jeito de me esconder. Ela disse: fui eu. Fui eu. Os religiosos começaram a dizer: ih, ele está impuro, porque um sacerdote não pode ser tocado por uma mulher em fluxo. E ela estava dizendo: o meu fluxo acabou. Ei, vou falar uma coisa que eu tenho comigo, não conta isso para ninguém não. Quando ela focou em Cristo e começou a andar, para mim, tá? O sangue parou. Porque a partir do momento que você decidir no coração, Deus já entra na sua história. A partir do momento que você foca, Ele também foca. A partir do momento que você decide, Ele também decide. A partir da hora que você quer, Ele também já quer. A partir do momento que você determina, Ele também determina. E Ele está doido hoje para casar a vontade dEle com a tua e fazer um milagre sobrenatural acontecer na sua vida. Fica sobre os seus pés aí, irmão. Vamos orar. Ele está aqui agora.